Boa noite, galera radical. Estamos aqui vivendo a série Juntos, para que muitos creiam. E aqui, desde a primeira mensagem, nós estamos abordando como viver relacionamentos. Então, a gente já falou aqui sobre a importância dos relacionamentos. Por que isso é importante para nós? A gente já falou sobre como construir, como destruir relacionamentos. A gente já falou sobre como eu faço, através do meu relacionamento, com que o meu próximo ele cresça em Cristo, para que ele se aperfeiçoe em Cristo. Foi falado semana passada. E hoje a gente vai falar um pouco do que essa música foi dito agora. Eu quero te servir. A música fala sobre serviço. Vocês cantaram sobre isso. Eu quero te servir. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre como nós podemos servir a Deus, mas servir juntos, um ao outro. Em comunidade, em grupo, servindo como igreja. É isso que a gente vai falar aqui. Porque servir significa contribuir para o bem-estar do outro. Isso é o serviço. A partir que eu me disponho a servir, eu estou abençoando a vida de outra pessoa. E aí, para isso, eu vou usar as minhas habilidades, eu vou usar os meus dons, eu vou usar os meus recursos materiais, os meus recursos financeiros, tudo isso eu utilizo, meus talentos, eu utilizo para servir a Deus, alcançando o próximo. Porque esse é o serviço. O serviço, quando eu faço para alcançar o próximo, primeiramente eu estou fazendo para Deus, porque o meu coração diz, eu vou servir a Deus, mas como eu posso servir a Deus? Se eu não consigo tocar em Deus, se eu não consigo, como eu vou servir a Deus? Eu sirvo a Deus quando eu sirvo ao meu próximo. Isso está muito claro na palavra de Deus. Tem um texto lá em Mateus capítulo 25, ele não está aí, mas eu vou falar o contexto aqui para vocês, que para mim é um dos textos mais fortes que nós temos ali na palavra de Deus, uma das falas mais fortes que Jesus teve. Quando Jesus está falando sobre o que vai acontecer no final dos tempos, e aí depois ele vai contar sobre as pessoas que serão recebidas pelo Pai. E ele diz assim, venham, recebam um reino preparado para vocês. Aí ele diz, pois eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiu. Eu fui preso e vocês foram lá me visitar. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Aí quem estava escutando isso disse assim, Jesus, mas quando foi que nós fizemos isto? Aí ele diz, todas as vezes que vocês fizeram para um desses pequeninos, todas as vezes que vocês fizeram para um próximo, você estava fazendo isso para mim. Isso para mim é uma das palavras mais fortes que tem de Jesus, porque me faz refletir. Será que eu cuidei de Jesus o suficiente, cuidando do meu próximo? Será que eu dei de vestir a Jesus vestindo o meu próximo? É um texto muito forte que faz a gente refletir. Então, o servir aqui na terra, ela se torna de alguma forma um treino maravilhoso para aquilo que nós iremos fazer na eternidade. Jesus ali ele está falando já está falando da questão dos céus, da eternidade. Então, esse é um treino maravilhoso para a eternidade. Porém, aqui na terra, ele espera que esse serviço ele seja demonstrado quando eu faço isso em favor de outras pessoas. É isso que Jesus espera de nós. E nós aprendemos isso com o próprio Jesus, como a gente viu aqui no texto em Mateus 25. É Ele que nos ensina isso. Que eu preciso servir ao meu próximo, porque quando eu sirvo ao meu próximo, eu estou servindo a Deus. Vamos ler junto esse texto aqui de Mateus capítulo 20, verso 20. Vai aparecer aí no telão. Diz assim, então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com os seus filhos. Ela se ajoelhou diante de Jesus a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, meus 2 filhos, pedido da mãe, que os meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus andava com 12, aí vem a mãe de 2 fazer esse pedido. Aí Jesus diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Jesus ia para a cruz. Vocês são capazes de ir para a cruz comigo? Aí foi um trava-língua agora. Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice.
Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, aí ficaram indignados. Afinal, eram 12, aí vai fazer um pedido especial. Só 2 vai ter direito, um sentar à esquerda, outro à direita. Aí eles ficaram doidos lá. Então Jesus reuniu ele e disse o seguinte: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, e aqui isso aqui é para nós, tá? Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Nem mesmo o Filho do Homem. Olha só como é que Jesus se apresenta. Jesus, ele se apresenta como servo. Jesus, Filho de Deus, Jesus que era Deus, Santíssima Trindade, ele se apresenta como servo. Então, se Jesus veio para servir, o que é que nos impede de servir também? Visto que semana passada nós aprendemos que a cada dia nós devemos crescer e se aperfeiçoar em Cristo, a cada dia nós devemos ter o caráter de Jesus. Paulo também fala sobre isso, quando ele fala às igrejas da Galácia, lá em Gálatas 5,13. Ele incentiva as pessoas a servirem uns aos outros em amor. É isso que Paulo incentiva. Então o serviço, assim como o crescimento espiritual, é uma via de mão dupla. Eu te abençoo, você me abençoa, nós dois juntos abençoamos outras pessoas. E assim nós faremos, uns aos outros. E não há ambiente melhor para que isso aconteça do que esse ambiente que nós estamos inseridos, que você está inserido, que é a igreja. Porque aqui na igreja nós aprendemos a servir a Deus, abençoando a vida de outras pessoas. Nós vimos agora um testemunho sobre isso, de quem teve aí ontem, né, na ação. Nós estávamos servindo a Deus, abençoando a vida do próximo. Na igreja nós aprendemos com Jesus que nós não fazemos isso para ficar nos mostrando. Eu sou o cara, agora eu vou fazer uma selfie que é para poder mostrar que eu estava servindo. Ou então eu vou chamar o rapaz que está fazendo a foto e assim, faz uma foto minha aqui, só para... Não, não é assim não. Tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade, poeta, ele diz assim: a caridade seria perfeita se não causasse satisfação em quem a pratica. Seria lindo se aquilo que você faz não causasse satisfação em você. Não estou dizendo aqui que isso não possa fazer bem para você. Pelo contrário, quando a gente serve uma pessoa, tanto a pessoa é abençoada quanto você é abençoado. Mas você não deve fazer isso por você. Você faz isso porque você ama a Deus e você ama as pessoas. É por isso que você faz. Assim como vocês, eu passei minha adolescência na igreja. Na verdade, desde os 8 anos de idade que eu estou na igreja. E aí minha igreja na época era uma igreja muito pequena, acho que tinha umas 200, 250 pessoas talvez. Só tinha uma pessoa contratada, que era a dona Noélia, uma senhorinha que fazia a faxina lá da igreja, fazia a limpeza. Mas para a igreja funcionar, ela dependia de quê? De servos, serviço, voluntário. Era assim que a igreja funcionava. Então eu e meu irmão é 2 anos mais velho que eu, nós fomos descobrindo os nossos talentos, nós fomos descobrindo os dons, à medida que nós fomos crescendo e colocando isso à disposição do reino de Deus. Então eu lembro que eu cheguei para minha mãe, eu vi o pessoal tocando, eu disse: mãe, eu quero tocar também. Aí a mãe: tá bom, vou botar você num curso de violão. Comprou um violão, esse violão é seu e do seu irmão. Aí lá vai eu fazer curso de violão. Aí depois eu lembro que eu queria ir para o teatro. Aí não, agora eu quero servir no teatro e tal. Aí eu fui para o teatro, estudei 1 ano de teatro na escola que tinha ali, pro lado ali da aldeota, estudei 1 ano de teatro lá. Aí pude fazer teatro na igreja também, liderei grupo de teatro na época lá. Aí depois eu fui fazer faculdade e tal, design gráfico, com vídeo, né? Tinha ganho uma câmera da minha mãe, então fui fazer filmagem da igreja, filmar as coisas, fazer edição e tal, aquelas coisas todas. Então eu estava utilizando aqueles dons, os talentos que Deus me deu para o reino. E os recursos também, aquilo que a minha mãe tinha me dado, eu também ia dispor desse recurso também para o reino, né? Eu levava a câmera, assim como hoje
Na época não tinha celular, né? Então é um negócio já mais antigo. Desculpa aí, gente, né? Mas não tinha celular não tinha nem celular, vale que filmasse. Então, a gente quem tinha uma câmera levava a câmera. Hoje em dia você pode servir, por exemplo, utilizando seu celular, fazendo foto, por exemplo, né? Não precisava de uma câmera. Quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente serviu juntos, inclusive no teatro. Mas quando eu cheguei aqui na IBC, isso já tem uns 17 anos, eu cheguei não querendo servir. Meu objetivo era chegar na igreja, sentar no banco e só ouvir o que o pastor tinha a dizer. A última coisa que eu queria era servir. Mas não teve jeito, com 2 meses eu já estava servindo. Eu vim de uma igreja de 250 pessoas, vim para uma igreja de 5.000, mas tinha serviço para fazer. E aí logo fui envolvido no serviço aqui também. E eu gosto de falar isso porque o servir e o grupo de relacionamento, para mim, são as 2 melhores formas que nós temos de criar um senso de pertencimento. De pertencer a uma comunidade, de fazer parte, de conhecer pessoas novas. Para mim não tem coisa melhor do que o serviço e o grupo de relacionamento. Inclusive, servir com o seu grupo de relacionamento. Isso te ajuda a fazer parte, a criar laços de amizades. Isso é muito importante para o reino de Deus. O teu serviço, aquilo que você pode fazer para Deus, os teus dons, os teus talentos, Deus ele se importa com isso. Você entende isso? Que aquilo que você tem, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, os teus dons, os teus talentos, Deus ele quer que você utilize para a glória dele. Pense aí naquilo que você sabe fazer. Pense aí quais são os dons, os talentos, os recursos que Deus te deu e que você pode utilizar para a glória dele. Que você pode utilizar para servi-lo, alcançando outras pessoas. Existem várias formas de servir. Como eu falei, a igreja é um ambiente maravilhoso para que a gente possa colocar isso em prática. E aqui eu quero entrar com vocês em 4 pontos, que são ações que o trabalho em equipe exige. Porque além de falar sobre serviço aqui, a gente está falando sobre servir juntos. Servir, mas servir em grupo, servir em comunidade. Então tem algumas ações que esse serviço, que esse trabalho em equipe exige. E a primeira dessas ações é a confiança. Eu preciso confiar na outra pessoa. Eu confio no outro para poder servir junto com ele. Jesus ele disse aos seus discípulos, lá em João capítulo 20, verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus ele está dizendo que da mesma forma que Deus tirou ele lá do trono celestial, que ele estava lá, junto com o Pai, junto com os anjos, Deus tira ele do trono celestial, envia ele aqui para a terra para poder ele ser servo. Aí Jesus ele está dizendo para você sair do teu trono, esse que você está sentado aí, que você está preso nele, para você ir servir, sair do trono das tuas vontades, para poder vir servir aqui a igreja, servir a Deus, servir o próximo. Ele faz isso porque da mesma forma que Deus confiou nele, em Jesus, ele confia em nós. Mesmo ele sendo o Salvador do mundo, ele delegou, ele compartilhou, ele dividiu responsabilidades, ele confiou aos seus discípulos a responsabilidade. Jesus ele poderia fazer tudo com um estalar de dedos. Faria muito mais do que o Thanos fez com o estalar de dedos. É Jesus, ele faria. Mas ele confiou em nós, para que nós fizéssemos. Confiança. Essa confiança de Jesus, ela passou por 4 fases. Se você olhar lá nos evangelhos, como foi que essa caminhada de Jesus com os seus discípulos, primeiro Jesus ele fez e os seus discípulos observaram. Então, para onde Jesus ia, os discípulos iam juntos e os discípulos observavam o que Jesus estava fazendo. Um exemplo disso é na festa de casamento, nas bodas de Caná. Jesus está lá, Maria chama Jesus, porque acabou a bebida, chama Jesus para lá. Quando Jesus chega, os seus discípulos também, quem realiza aquele milagre ali é Jesus, e os seus discípulos só observam. Então Jesus fez, eles observaram. Isso aconteceu em outros episódios, de Jesus chegar numa casa, curar uma pessoa e os discípulos só observarem. Mas aí, a partir do momento que eles observaram, eles passaram para uma outra fase. Jesus fez e eles já ajudaram, não só mais observaram. Isso aconteceu, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes.
Quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, mas tem muita gente aqui, enfim, está ficando tarde, estão com fome. Aí Jesus, pois então vá lá e recolhe o que tem lá. Então, Jesus ele dá a ordem, os discípulos vão e ajudam a Jesus nessa missão. Lá na frente, Lucas capítulo 10, já inverteu aí. Jesus envia os seus discípulos, quer dizer, os discípulos fizeram e Jesus ajudou. Então Jesus deu toda a orientação. Ó, vocês fazem isso, faz aquilo outro. Quando chegar numa casa diz isso, diz aquilo outro. Ajudou eles a irem. E por fim, os discípulos fizeram e Jesus só observou. Que é o que aconteceu na igreja de Atos. Que é o que acontece conosco aqui. Jesus ele está presente conosco a todo momento. Mas nós somos os braços, nós somos as mãos de Jesus. Então esse é o processo que Jesus realizou. Jesus ele confiou nos seus discípulos, Jesus confia em nós. Pedro confiou no trabalho de Paulo junto aos gentios. Paulo confiou no trabalho de muitos outros, inclusive de Timóteo. Tem um texto aí, ó. 2 Timóteo 4:5. Paulo está falando para Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então confiaram em Paulo, Paulo confiou a Timóteo e assim por diante, Timóteo confia a outro também. Assim como Jesus e Paulo, você precisa entender que você não pode e não precisa fazer tudo sozinho. É por isso que nós dividimos responsabilidades, é por isso que nós confiamos um no outro. Um artilheiro ele não ganha o jogo sozinho. Tem que ter aquele que vai desarmar, tem aquele que joga na defesa. Tem aquele que vai dar assistência. Não tem como o artilheiro ganhar um jogo sozinho. Quem aqui gosta de futebol? Pronto, gosta de futebol. Conhece o Haaland, né? Quem conhece o Haaland aqui? O que é que o Haaland está fazendo nessa temporada? Quem gosta de futebol? Gols. Quantos já fez esse ano? Hã? Quem foi que disse 20? 20. Em quantas partidas? 12 partidas. Fez 20 gols em 12 partidas, o Haaland. Na carreira dele, ele tem mais de 170 gols. Aí vocês aqui ficam, o Haaland é massa. Massa foi o Ronaldo, que na idade dele tinha mais gol do que ele. Mas vocês não estão preparados para essa conversa, porque não é da idade de vocês. Tá? Mas é o seguinte, ó. Se você bota 11 Haaland para jogar ali no Manchester City, vai funcionar? Não, o Haaland fica plantado na área. Ele precisa do Bernardo Silva. Ele precisa de quem mais? Também De Bruyne, por aí vai. Ele precisa desse, porque cada um sabe jogar de uma forma. Ele precisa receber o passe para poder ele fazer o gol. Então, assim como é no futebol, também é no seu grupo de relacionamento. Você precisa dividir as tarefas. Você que é líder não precisa fazer tudo sozinho. Você divide as tarefas com o outro. E você que é liderado também não deixe tudo para que seu líder faça, não. Possa dividir as tarefas. Um vai trazer o ensino, o outro louva, o outro ora. Um faz a foto, o outro posta. Um realiza uma noite de jogos e por aí vai. Aí você pode dizer assim, mas eu quero servir, só que ninguém me dá oportunidade. Você quer que as pessoas confiem em você? Quer. Só que para isso você precisa de duas coisinhas aqui, ó. Seja constante e seja presente. Para que confie naquilo que você faça. Para que possa confiar ali na questão do grupo, né? Realizar o em grupo. Seja constante e presente. Eu já fui adolescente e eu sei como é que um bom adolescente age e pensa, tá? Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Aí depois da manhã já quer outra. Aí depois quer voltar para a primeira. E não define nada. Estou mentindo? Não. Eu fui assim. Minha mãe, eu falei que eu fazia violão, né? Minha mãe me matriculou para fazer violão. Foi eu e meu irmão junto. Eu fui primeiro do que ele. Eu chegava lá, pegava o violão, eu virava o violão e ficava batendo. Aí o professor disse assim, se você quer aprender bateria, vai fazer bateria. Não vai fazer violão. Aí eu aprendi a fazer as notas básicas e tal, e fiquei nisso aí. Aí meu irmão avançou, aprendeu de sonoite, não sei o que, tal. Começou a servir na igreja, tocando violão, eu servi aqui na igreja até uma época dessa também, tocando.
Então ele foi constante, eu já não fui. Eu fiquei pulando de uma coisa, depois fui para outra. Aí quis aprender teclado, depois quis aprender bateria. No final das contas, aprendi cavaquinho para tocar samba e pagode. Para encerrar a história. Mas foi assim. Seja constante. Lucas 16:10 diz assim, ó: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Muitos querem logo a responsabilidade, querem brilhar sobre os holofotes. Só que as pequenas tarefas, elas são vistas e elas são recompensadas pelo Senhor. Porque isso faz parte do trabalho. Tem aquele que está aqui em cima, eu estou aqui em cima falando, mas tem tanta gente trabalhando ali nos bastidores, por exemplo, atrás daquele vidro ali, para que isso aconteça. Então todo mundo é importante no processo. A gente falou aqui do artilheiro. Então, o artilheiro é o cara que brilha. O Haaland está brilhando aí por conta dos gols que ele faz. Mas as assistências que ele recebe é importante também. Mas, antes de tudo, seja presente. A igreja é um lugar onde você vem para adorar a Deus, onde você vem para entregar a Deus a sua vida, entregar a Deus os seus dons e os seus talentos. A presença aqui no Radical, no seu GR, não é para receber alguma coisa. Não é para você se mostrar por alguma coisa que você está fazendo. Mas é, antes de tudo, para você entregar a sua vida e as suas vontades diante de Deus. Você está aqui para isso. Então, esteja presente. Entregue seus dons, entregue seus talentos, que Deus vai utilizar de alguma forma. Converse com Deus e diga: eu sei fazer isso, Deus. Como é que eu posso realizar a tua obra através disso? Além da confiança, o trabalho em equipe exige também empatia. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é sentir o que o outro sente. Na Bíblia a gente não tem esse nome, empatia, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar a palavra compaixão, por exemplo. Então empatia também é compaixão. 1 Pedro 3:8 diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Aí ele diz: o que é que vocês devem ser? Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Num grupo, quando nós servimos junto a outras pessoas, nós temos que ser compassivos. Nós temos que compreender como as pessoas veem, como as pessoas agem. Porque as pessoas, elas respondem de maneiras diferentes. O seu amigo fará coisas diferentes da forma que você faria. Mas em um time, cada um joga com sua habilidade. É formas diferentes, cada um joga com a sua habilidade. Você não pode querer que tudo seja feito como você quer que seja. Não pode ser tudo do seu jeito. Ah, mas se ele estiver fazendo errado? Então ajude ele a encontrar o jeito certo. Seja um apoio. Não queira fazer por ele, mas seja um apoio, ajude. Essa semana eu comprei um livro para minha filha, um livro infantil. O tema do livro é Quando o Sorvete Cai. E é interessante. É um livro do Rodrigo Bibo, ele tem a versão... Na verdade, ele primeiro fez a versão adulta, né? O Deus que Destrói Sonhos. Aí depois ele fez a versão para a criança, Quando o Sorvete Cai. Aí fala de uma criança que ela é boa em tudo. Ela é boa em dançar, em cantar, em tudo que ela faz. Aí ela se frustra porque na escola ela não foi escolhida para poder fazer o solo no coral. Aí ela começa a questionar se Deus ainda a ama, porque ela não foi escolhida. E ali ela aprende que Deus deu outros dons e talentos para ela. E um dos dons e talentos dela é ajudar a outra pessoa. É ajudar quem foi cantar no lugar dela a alcançar a melhor nota. Então, seja compassivo, ajude o outro. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho paciência, eu quero fazer logo, eu quero que a coisa já execute logo. Então diminua o ritmo se você não tem esse tempo. A pressa vai destruir a empatia. A pressa vai destruir essa compaixão. Nós precisamos diminuir o ritmo para perceber o outro. Perceber o irmão que está ali do lado. Olhar em cada detalhe. Só diminuindo o ritmo que a gente consegue. Uma viagem daqui para Natal, por exemplo, para quem já foi ali em Natal, se você vai de avião, ela demora ali uns 50 minutos a 1 hora. Daqui para Natal de avião, o que é que a gente vê? Nuvem. Não dá para ver mais nada. Agora, se eu for de carro, vai demorar umas 7 horas, mais ou menos.
Dependendo do pé, 6 horas, por aí vai. Já de carro, já dá para ver um monte de coisa, né? Se eu for de bicicleta, demora 25 horas. Um dia, mais 1 hora, se eu não parar, direto, certo? Que aí não sei quem é o louco que vai fazer isso. Demora 25 horas. Aí eu já consigo ver mais detalhes. Por exemplo, quando eu passar ali por Majorlândia, eu vou ver aquelas torres eólicas. Aí eu consigo ver como aquilo ali é grande. Que a gente pensa que é pequeno, mas quando está do lado é grande. Se eu for a pé, sabe quantos dias leva? 1 ano. Segundo o Google, sem parar para dormir e ir no banheiro, demora 5 dias. Sem parar, vai ali parando, né? Mas, para cada forma de ir, eu vou encontrar detalhes diferentes na história. Eu diminuo o ritmo e eu consigo perceber o caminho. Por isso que no meu relacionamento com o próximo, eu preciso muitas vezes diminuir o ritmo para que eu possa perceber o outro. Para que eu possa escutar o outro. Para que eu possa entender o que é que o outro está dizendo. Tiago 1,19 diz assim, ó, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, rápidos para ouvir, tardios para falar. Esse é um conselho aplicável aos nossos encontros de GR, por exemplo, aos nossos relacionamentos em casa, com os pais, relacionamento com os irmãos, relacionamento na igreja aqui com os amigos. Diminuir o ritmo, ser pronto para ouvir, tardio para falar. Atos capítulo 1, Jesus ele dá orientação aos seus discípulos para eles irem por todo o mundo, pregar o evangelho e até os confins da terra, sair de Judéia, Samaria até os confins da terra. Mas antes, quando Jesus acabou aquela ordem ali, não era para, pronto, acabei de falar, vão, corre. Não. Foi o que eles fizeram, foram para uma casa, a Bíblia diz que eles passaram 10 dias juntos, diminuíram o ritmo, 10 dias juntos naquela casa orando, para que Deus fosse trabalhando na vida deles, até chegar o Espírito Santo, no Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, e aí eles estavam prontos para poder proclamar o Evangelho. Tiveram que retroceder um pouco, tiveram que diminuir esse ritmo. Ouvir o próximo, dar atenção a ele, nos ajuda a ser mais empáticos. Então, para servir junto com outras pessoas, eu preciso, além de ter confiança no outro, eu preciso ter empatia. E para ter empatia, eu preciso diminuir o ritmo para me conhecer o meu próximo. Entender por que ele age daquela forma, age desse jeito, enfim. E ajudar ele em suas limitações. Porque se eu não conhecê-lo, eu não tenho como ajudá-lo em suas limitações. Eu preciso conhecer. Um outro ponto aqui, além da confiança e além da empatia, é a adaptação. Todos nós somos diferentes. E Deus, ele parece gostar dessa variedade. Deus, ele gosta disso, de sermos diferentes. Ele nos junta para que nós nos acomodemos às dificuldades uns dos outros, às diferenças uns dos outros, para que haja essa acomodação. Acomodar é arrumar um espaço. Então, quando eu me acomodo à diferença do outro, então eu estou dando um jeito de arrumar um espaço para essa diferença. É como quando a gente tem hóspede em casa, por exemplo. Então a gente vai lá, prepara um lugar, prepara um quarto. Para quem não vai ter quarto de hóspede em casa, muitas vezes sobra para a gente, né, que é filho, ó, sai do teu quarto aí que vai vir uma visita e você vai dormir na sala hoje. Já aconteceu muito comigo. Aconteceu com alguém aqui já essa história aí, ó. Ixi. É. Olha, ó, a avó vem, o menino tem que dormir na sala. Mas o que é isso? É saber acomodar. Tem que dar um lugar bom, né, para ela dormir, para a vovó dormir. Então é o jeito. A vovó tem que ter um lugar bom para dormir. Então, assim como nós podemos acomodar o outro em nossa casa e dar o melhor, então eu tenho que acomodar o meu próximo. E acomodar essas diferenças dele também, não querer passar por cima. A Bíblia diz lá em Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Ele diz assim, ó, façam todo o possível. Tudo que você puder fazer, você faça. Não é, faça aí qualquer coisa, não. Faça todo o possível. O texto nos chama ao cumprimento da nossa parte no convívio.
sem irritar com o outro, sem se irritar com o outro, sem crítica, sem paranoia, nada disso. Eu faço tudo o que é possível para me dar bem com todo mundo. Isso vai se aplicar ao seu grupo de relacionamento. Você tem que fazer o possível. Adapte-se ao jeito diferente das pessoas. Nada é do seu jeito. As coisas não vão acontecer do seu jeito. Você tem que se adaptar às pessoas. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha aqui, servir a quem? Aos outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. As formas são variadas. Quando servimos em um grupo, Deus se manifesta na diversidade dos dons. Por isso é que a gente não pode uniformizar, mas a gente tem que nos adaptar a essa multiforme graça de Deus. Nós fomos chamados para viver unidade, não foi para viver uniformidade. Há uma diferença entre viver unidade e viver uniformidade. Porque existem várias formas de fazer algo. Mas no final das contas, o que importa é que nós estamos juntos, unidos, fazendo para Deus. Vão ter formas diferentes, mas nós estamos unidos, mesmo com formas diferentes, fazendo para Deus. Infelizmente, muitos têm perdido a unidade, porque querem crer na uniformidade, não na unidade. E a Bíblia fala de unidade. Aí exige que o próximo haja conforme você age, exigindo uniformidade. Quer que o próximo pense como você pensa. Então as pessoas têm criado agora uma nova forma de unidade, só que não é isso. A Bíblia inclusive nos ensina que nós não criamos a unidade ela vem de Deus, nós mantemos a unidade, que é o Efésios 4, verso 3 diz. Nós devemos manter essa unidade. Esse é o nosso papel. Então eu tenho que me adaptar ao jeito diferente das pessoas. E além disso, eu tenho que me adaptar às imperfeições das pessoas. Porque todo mundo é imperfeito, gente. Se tiver aqui alguém que levante a mão e diga, eu sou perfeito, é o mais imperfeito de tudinho. Eu digo logo, para você nem levantar a mão. Porque todos nós somos imperfeitos. Efésios 4:2 diz assim, ó, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildes, dóceis, pacientes. Quando você chega no seu GR, você chega numa igreja, aí você pode até dizer, nossa, esse grupo é maravilhoso, esse grupo é quase perfeito. Mas logo você vai descobrir que não tem nada de perfeição, porque todo mundo é cheio de erros e defeitos, nós somos mortais. Aí diante disso que você descobre essas imperfeições, aí você tem 3 opções aqui. Ou você disfarça e finge que todo mundo é perfeito, você vai entrar nessa insanidade louca. Você cai fora para procurar um grupo perfeito, e você vai viver procurando um grupo perfeito e não vai encontrar. Ou você aceita o fato e você decide investir na vida da outra pessoa, caminhar com a outra pessoa, aceitar as suas indiferenças, as suas diferenças, as suas imperfeições. Você não foi feito para andar sozinho. Deus nunca planejou que nós andássemos sozinhos. A primeira coisa que ele disse ao criar o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Isso não está falando só sobre casamento, não. Está falando sobre relacionamento com outras pessoas, de caminhar com outras pessoas. Nós temos a necessidade de viver com outras pessoas. Você precisa de pessoas em quem você confie. Você precisa de pessoas que gerem essa confiança, que gerem essa empatia. Você precisa de pessoas que se adaptem a você. Porque isso é viver relacionamento. Deus quer nos usar como grupo, como comunidade. Deus quer que nós possamos servir a Ele, mas servindo juntos uns dos outros. E como eu falei, a igreja é um ambiente maravilhoso para isso. Você pode servir a Deus junto com seus amigos, junto com um grupo de relacionamento. Deus convoca a igreja a agir, Deus convoca a igreja a servir. A igreja é um coletivo, a igreja são pessoas, a igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Deus, ele chama a igreja. O convite é a igreja. Então é a um grupo, a um coletivo. É isso que Deus chama.
Só que além dessa confiança, além da empatia, além da adaptação, tem um último ponto aqui que é o propósito. Precisamos de confiança, precisamos de empatia, precisamos de adaptação, mas nós precisamos de propósito. Grupos não são criados para existirem por si mesmos. Precisa de um propósito. Nós estamos juntos por uma causa, nós estamos juntos por uma missão, nós estamos juntos para realizar algo. É juntos, é o tema da nossa série. Fazemos isso juntos. Nós não somos um simples grupo de amigos olhando apenas para os outros, formando aquela panelinha de amizade que não faz nada. Todos nós temos um propósito e todo grupo deve existir por um propósito. Filipenses 2, capítulo 2 diz assim: amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Consegue responder para você mesmo qual é o seu propósito? Pensa nisso, se você consegue responder. Deus, ele tem um plano universal, que é aquilo que nós vimos semana passada, que é nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o plano maior. Lógico, Deus tem planos para a vida de cada um de nós, específicos. Mas tem um plano maior, que é nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Deus, ele tem uma missão para todos nós. E ele diz lá, Mateus 28, a grande comissão: ide fazer discípulos. A gente tem como missão fazer discípulos. E Deus tem propósitos para a vida de cada um que está aqui. Ele tem projetos para alcançar um objetivo, propósito, um objetivo, um projeto, que envolve isso que eu falei: ser mais parecido com Cristo, mais próximo do caráter de Cristo, e proclamar o nome de Jesus. Cada vez mais, ser mais parecido com Cristo e proclamar o nome de Jesus. E tudo isso acontece dentro de uma jornada da vida. E cada um de nós aqui temos uma jornada diferente. Cada um de nós temos um caminho diferente a trilhar, a traçar. O meu é diferente do seu. A gente tem um propósito, a gente tem uma missão, mas ela vai diferenciar a forma como vai agir com cada um. Alguém aqui já ouviu falar sobre jornada do herói? Essa frase, alguém já ouviu falar? Jornada do herói? Algumas pessoas ali já ouviram falar. Jornada do herói está presente em todas as histórias que você já viu. Jornada do herói está presente na Marvel. Jornada do herói está presente na DC. Jornada do herói está presente em Star Wars. Jornada do herói está presente em Harry Potter. Jornada do herói está presente nos livros da Bíblia, nas histórias bíblicas. Jornada do herói está presente na sua vida também. Trouxe uma imagem aí só para mostrar para vocês o que é essa jornada do herói, tá? Resumindo, a jornada do herói é o seguinte. Tá ali, pronto. O primeiro passo, tá vendo ali, número 1? A jornada se dá da seguinte forma: o herói, ele está no seu mundo, ele está vivendo o seu mundo, está na sua casa, está no seu lar. Aí o passo 2, esse herói, ele recebe um chamado. Ele recebe um chamado para alguma coisa. Depois que ele recebe um chamado, aí ele vai encontrar um mentor. Ele vai encontrar aliados, vai encontrar amigos que vai ajudá-lo nesse chamado. Depois ele enfrenta muitos obstáculos até ele atingir o clímax da história. Aquela hora do filme que a gente... Ei, é agora, menino, papoca. Pronto, é esse clímax. Ele vai enfrentar muitos obstáculos até aí. Aí ele vence o obstáculo, ponto 5, e ele volta para casa. Vai para o ponto 1, só que ele volta transformado. Essa é a jornada do herói. Na verdade, a jornada do herói, elas são 12 passos aqui, eu resumi em 6. Mas essa é a jornada do herói. Isso acontece, como eu disse, em todas as histórias, inclusive na sua. Vamos ver aqui, ó. Me ajude aqui a formar a jornada do herói do Homem-Aranha, certo? A do Tom Holland, logo, que é a da versão mais nova, certo? A casa, como era o mundo do Homem-Aranha? Ele estava o quê? Ele era o quê? Era o quê? Pobre. Um aluno
Aluno do ensino médio, sem pai, sem mãe. Só tinha a tia, pronto. Esse era o mundo do Homem-Aranha. Beleza, fechou. Aí o Homem-Aranha, ele recebe um chamado. Qual é esse chamado que o Homem-Aranha recebe? Picada de uma aranha. Ele é picado por uma aranha. Ali ele começa a história a mudar. Ele recebe um chamado, tá? Nessa hora. Só que ele também recebe um convite. Certo? O convite para quê é? Para trabalhar com Homem de Ferro. Pronto, ponto 2. Recebe um chamado. Aí ele vem para o ponto 3. Ele precisa de mentor e amigos. Quem foi o mentor dele? Homem de Ferro, Tony Stark. Certo? E os amigos dele? O Ned. Na hora da batalha, na hora da guerra. Doutor Estranho e por aí vai. Então ele recebe os amigos. Aí ele enfrenta muitos obstáculos, certo? Obstáculo, guerra civil. Obstáculo. Ele é um menino lá de Nova York que ele vai morar onde? Ele vai bater aonde? Qual foi o canto mais longe que ele foi? No espaço. Estava no espaço junto com o Tony Stark. Doutor Estranho também estava lá. Certo? Ali foi o clímax da história, certo? Chegou lá naquele ponto ali. Aí acontece o quê? Não, o obstáculo, qual foi? Aqui, menino, que eu estou fazendo aqui? O Thanos. Aí o que acontece com ele, com o Homem-Aranha? Vira pó. É o clímax, certo? Só que aí tem um outro ponto, o ponto 5. Ele vence o obstáculo. Ele volta. No ultimato, né? Só que para vencer o obstáculo maior, ele faz isso sozinho? Não. Ele tinha amigos, ele tinha aliados, ele faz isso junto de outras pessoas. É junto. Ele não faz isso só. E junto consegue vencer o Thanos. Aí ele volta para onde? Para a casa dele, o mesmo canto. Só que ele volta transformado. Essa é a jornada do herói do Homem-Aranha. Viu só? Agora olha só. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia, que nem vocês são bons de Marvel, tá? Eita, agora que eu quero ver. Vamos falar de Moisés, tá? Moisés vivia em um mundo. Eu vou falar já depois que Moisés saiu do Egito, certo? Depois que ele saiu do Egito. Moisés vivia onde? Oba, deserto, boa. O que é que ele fazia no deserto? Oi? Pastor de quê? De quem? Do sogro, de Jetro, ok. Pronto, esse era o mundo dele. Aí ele recebe um chamado. Qual foi o chamado? Onde foi que aconteceu esse chamado? Foi. Onde foi que aconteceu? Qual foi o episódio? Capítulo. Êxodo 3, sarça ardente, certo? Na sarça, ele recebe ali o chamado. Aí quem foi o mentor de Moisés? Próprio Deus, disse que ia estar com ele e tal, né? Mas os amigos de Moisés, quem ajudou Moisés? Arão. Moisés não fez só. Ele teve um amigo, Arão. Ele enfrentou obstáculos? Quais? Não sabia falar, enfrentou faraó. Manda uma praga, não vai. Manda 2, não vai. Manda 3, não vai. Aí beleza, faraó libera ele. Foi de boa a liberação? Não. O que acontece? Pronto. Aí chega no clímax da história, beleza? Chegou no Mar Vermelho. E ali vem um ponto 5, que ele já tirou dali, mas tudo bem. É a parte da vitória. O que acontece? Abre o Mar Vermelho. Com a ajuda do seu mentor, Deus conduz ele para que ele possa abrir o Mar Vermelho. E aí ele volta para onde, gente? Ele volta para onde? Para o deserto. Ele volta para onde ele saiu. Só que como vocês disseram, ele saiu, quando ele estava no deserto, ele era o quê que vocês disseram? Pastor de ovelhas, de quem? Do sogro. Agora ele volta para o deserto em que condição? De ovelhas, mas de quem? De Deus. Ele volta transformado da sua jornada. Essa jornada é a questão do propósito.
Da mesma forma que o Homem-Aranha entendeu o seu propósito, Moisés entende o seu propósito. E ele vai viver toda a sua jornada, vai cumprir a sua jornada e vai cumprir esse propósito, fazer a vontade de Deus. E assim eu posso colocar qualquer história aqui, certo? Posso botar Harry Potter, posso botar Star Wars, qualquer história vai se encaixar dentro disso. Inclusive a sua história. E aqui vem a pergunta: como está o mundo em que você vive? Está tudo bem com você? Você está muito bem acomodado naquilo que você vive? Se você estiver muito bem acomodado, você vai receber um chamado. O chamado vai chegar para você. Você sabe já qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu propósito? Vai ter um chamado para servir a outros. É o quê? Vou beber até uma água aqui. Faz parte. Faz parte do propósito. Vamos lá, ó. Tá encerrando aqui, ó. Eita, que agora me falou, agora... Ó, então você vai receber um chamado. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai ser o teu mentor? Deus, cara. Deus que te orienta, Cristo que te orienta. É Ele. Agora você vai precisar de amigos. Assim como a gente viu, todos os heróis ali precisaram de amigos. Você vai precisar de aliados. Você não vai fazer isso só. Você precisa de amigos para cumprir o seu chamado. Só que aí depois que você encontra esses aliados, vai vir obstáculos? Vai. A vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. A gente vai enfrentar obstáculos? Vai. Mas quando nós estamos juntos, nós somos mais... Somos mais o quê? Fortes. E eu tenho um mentor que é Deus, que vai me ajudar nessa caminhada. Eu vou estar junto com meus amigos, com meu grupo de relacionamento, cumprindo esse chamado. E nós vamos alcançar a vitória. Vai ser difícil? Vai, mas nós vamos e vamos sair daí transformados. É isso que acontece. As histórias bíblicas acontece isso. Você pode olhar a história bíblica. Ah, quem foi que copiou quem? Com certeza copiaram a história bíblica, que veio muito antes disso, nessa jornada. Mas todas as histórias contam isso. E não vai ser diferente com você. Esteja preparado para ouvir o chamado de Deus. Portanto, que haja entre vocês, para que possam cumprir esse chamado, para que possam servir um ao outro, que haja confiança em vocês, confiança um no outro. Que haja o segundo ponto que eu falei aqui. Qual foi o segundo ponto? Empatia. Que haja empatia, que haja compaixão um para com o outro. Para que vocês possam fazer o quê? O terceiro ponto. Está todo mundo falando, é por isso que eu não entendi direito. Então eu vou falar por vocês. Para que vocês possam adaptar-se um ao outro, adaptação. Que haja confiança, que haja empatia, que haja adaptação. E por último, que vocês entendam o propósito de Deus na vida de vocês. Para que dessa forma a gente possa cumprir o chamado e possa servir um ao outro. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que atinge os nossos corações. Que possamos sair daqui, Pai, essa noite entendendo isso, Pai, que eu preciso servir ao outro. Eu sirvo a Ti alcançando o outro. Que isso possa entrar na minha mente, possa descer para o meu coração, Jesus. Que eu lembre sempre de Ti, Senhor Deus, quando eu estou ali fazendo algo pelo próximo, Pai. Que eu possa alcançar o outro, Senhor Deus, fazendo isso para Ti. Que eu possa fazer isso, Deus, através do meu grupo de relacionamento. Que eu possa fazer isso junto a outras pessoas, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, Pai, nos abençoa, Senhor Deus, para que a gente consiga entender isso. Entender o momento do chamado, entender o propósito. Para que haja confiança em nosso meio, possamos confiar um no outro. Para que haja empatia, que eu consiga caminhar com meu irmão, entender quem ele é, ouvi-lo, Senhor Deus, compreendê-lo, ajudá-lo, Senhor Deus, a crescer na fé. Para que eu possa me adaptar às diferenças, me adaptar às imperfeições do outro, Pai. Que não venha a ser uniformidade, mas que venha a ser unidade, Pai.
E que no final das contas esse propósito esteja muito claro, Senhor Deus, na minha vida, na vida de cada adolescente que está aqui, Senhor Deus. Vai ser fácil? Não. A tua palavra diz que não é, que vai ser, muitas vezes vai ser difícil. Mas nós temos o Senhor como mentor. Nós temos o Senhor conosco a cada dia. Irá fazer com que nós avancemos em nome de Jesus. Amém.